ok também. Desde já eu te agradeço, Renato, mais uma vez por ter aceitado o convite. A gente está, né, tanto tempo já junto nessa caminhada e expandindo essas ideias. Mas essa primeira live e sobre esse tema que eu quis trazer, que é o que me inspira, né, para criar o conteúdo da página, tinha que ser com você, né, porque foi quem me apresentou, né, desde o comecinho da faculdade, me apresentou a psicanálise e mais do que isso, né, me apresentou a psicanálise nesse vértice que a gente comunga, né, do acolhimento e de falar de amor realmente, né. E aí eu acho que todo mundo, né, a maioria das pessoas que têm me acompanhado já te conhecem, mas se você quiser dar uma palavrinha e se apresentar, à vontade. É, acho que dispensa isso, né, Amanda? Eu quero agradecer demais, né, teu convite, assim, puxa vida, né, não tem nem o que dizer, né, o quanto que a gente tem aí de afinidade, né, na possibilidade de reflexão. A gente poderia ficar aqui uma live só falando sobre essas coisas, né, Amanda, das coisas que nos une, né, nos coloca conectados aí, né, desde as coisas mais formais aí, dentro da perspectiva da teoria psicanalítica, até a, a questão mais expansiva que é o tema aí da live, que é o amar, né, o amor, não é isso? Né? E acredito que a maior afinidade entre a gente, né, Amandinha, é justamente isso, né, essa junção afetiva, carinhosa, amorosa que a gente sempre teve, né, desde o primeiro bimestre da faculdade, Uhum, né? verdade. Então, assim, não importa quem eu sou, não importa quem você é, né? Eu acho interessante isso, o Bion nos sugere isso, né? Sem compreensão, a gente não precisa entender nada, a gente não precisa ter qualquer memória registrada da gente, ou alguém, ou que alguém possa precisar saber quem somos nós e quais são os nossos títulos aí, né? Eu acho que o importante é que a gente possa fazer uma reflexão bacana aqui, que possa ser enriquecedora para nós dois e para as pessoas que estão assistindo aí, das quais eu já agradeço a disponibilidade. Agradeço demais a presença de todo mundo que está entrando. Eu vou tentar acompanhar, como eu estava dizendo, né? A primeira live que eu faço, tenho que tentar acompanhar aqui, mas aos poucos eu vou me adaptando e a coisa vai crescendo. Eu queria falar um pouquinho justamente sobre isso, né? O porquê dessa. Por que é isso que me inspira, né? Me inspirou desde o começo, que já está ali no nome da minha página, né? Que é Amar para Não Adoecer, que é essa a ideia que o Freud trouxe. E mais uma vez reforçar, além de todos esses motivos que eu citei, que você citou, porque eu queria muito que falar sobre esse tema fosse com as suas contribuições. Porque desde que eu comecei a me aprofundar na psicanálise, tanto, como você disse, desde o primeiro bimestre, né, lá na faculdade, com as suas aulas, e desde quando eu comecei a análise pessoal, que foi praticamente no mesmo período, né, essa ideia do Freud, cada vez que eu ia me aprofundando em alguma teoria, no final parece que sempre tudo se resumia nisso, né? Até isso foi durante todo o período da faculdade, o meu TCC também, no final eu coloquei lá que era o resumo de tudo isso, né? Enfim. E aí é estranho, né? Porque dentro daquele ambiente acadêmico, mesmo sendo no curso de psicologia, a gente acaba tendo uma experiência muito diferente, né, dessas ideias que a gente comunga aqui. Inclusive, essa questão do vínculo com o paciente, né? Na faculdade, principalmente quando a gente vai se aproximando do estágio e vai começar a ter contato com os pacientes,
a gente já começa a ouvir um monte de orientação que eu sempre estranhei demais, assim, sobre toda essa limitação que a gente precisa ter no vínculo, como se tivesse que ser uma coisa fria, sabe? Uma relação muito seca e que eu não me conformava muito com essa ideia, porque essa ideia do amor para mim sempre foi uma coisa muito grande e uma coisa a ser expandida, né? Uma coisa a ser desenvolvida, né? E aí eu desde lá também da faculdade, lendo seus livros, ouvia você falar, né, sobre primeiro a gente já mudar essa ideia de que o amor é um sentimento, né? Na verdade, é uma capacidade a ser desenvolvida e de forma até meio que penosa, assim, né? Porque a gente não tem como falar sobre amar sem falar em renúncia, em exatamente. Amar sem sofrimento, que é uma ilusão, né? Na verdade, isso é um apaixonamento, né? Um encantamento. Então, se a gente parte já desse viés, é uma coisa muito contraditória, né? Tudo isso que a gente acabava ouvindo na faculdade, porque se a gente está falando sobre crescer na dor, sabe? Expandir essa capacidade de amar, de ter compaixão. Então, não tem, acho que não tem um ambiente mais propício do que justamente o ambiente terapêutico, né? Porque quem vai te procurar? Uma pessoa que está em sofrimento, né? Em sofrimento psíquico. É uma oportunidade de expandir essa ideia de amar. Sim. E assim, né, Amandinha, bacana essa tua introdução, né, porque eu estava pensando justamente nisso quando iniciei a chamada aqui, né, de ressaltar essa coisa assim do dentro da psicanálise a gente tem muito mais possibilidades de chegar até uma experiência por exclusão do que por definição, né? Então, a gente pode não saber o que é amor, mas a gente vai excluindo o que não é amor para chegar no amor, não é? E aí você já fez essa introdução justamente no que eu estava pensando em dizer, e eu acho isso muito importante, né? Então, assim, o amor, né, amar, é sempre confundido com um sentimento, né? Ou seja, nós confundimos amor com atração, né? Então, eu sinto amor por uma pessoa. Não, você sente atração por essa pessoa, você está atraído por essa pessoa. E isso não é amor, não é? Porque o amor tem muito mais a ver com uma capacidade, não é? Capacidade de conter essa pessoa, capacidade de se doar a essa pessoa, e isso tem um pressuposto na renúncia, um pressuposto no desapego, um pressuposto na tolerância à frustração, não é? Que é muito mais sofrimento, não é? Do que essa busca pela satisfação que a atração pode sugerir, né? Então, é muito importante a gente iniciar essa ideia, né? Buscando essa possibilidade de expansão, porque quando Freud, né, essa frase é interessante a gente colocar a citação aí, né? Quando você coloca o nome da tua página de Amar para não adoecer, você está resgatando lá o 1914, né, sobre o 1914 sobre o narcisismo na introdução, né, onde o Freud diz isso, né? Você precisa amar, porque senão você vai cair doente. Não é isso? Mas que amor que ele está falando? Ele está falando de uma troca, depois ele vai dizer ali no mesmo texto, assim, ele vai falar de uma troca, ele vai até dizer amor feliz, né? O que é a troca saudável entre duas pessoas, né? Ele vai dizer ali, onde a libido do ego e a libido objetal não se diferenciam, né? Então, é Uma não importante a gente empobrece pensar a nisso. outra. Eu me dou sem me empobrecer, porque eu estou sendo nutrido
pelo outro também. Uhum. E assim, assim, né, Amanda, desculpa só me alongar um pouquinho, né? E a prática clínica, né, dentro da perspectiva ali, né, mais uma ideia freudiana aí na carta para o Jung lá, né, que é a cura se dá pelo amor, né? Então, quando a Uhum. gente fala desse amor, a gente está falando justamente dessa troca profícua, né, dessa troca próspera entre o analisando e o analista. Uhum. E começa ali na primeira transferência e se desenvolve enquanto durar o vínculo terapêutico, na verdade, assim, enquanto durar, entre aspas, né? Porque simbolizou já, né? Alguma coisa que se aprende ali junto fica para sempre, então não é só uma coisa física, né? E essa a ideia do narcisismo é uma coisa que é existe um desdobramento nisso, né? Que é essa visão distorcida que se tem sobre o amor, né? Que na verdade a gente está quando a gente ouve falar sobre isso, a gente tem muito mais essa visão da paixão do que do amor, né? Ou não, né? Ou até assim, porque começa ali pela paixão, né? O que você sempre fala até que o que vai transformar isso daí é a entrada da verdade. Então, ou o vínculo se dissolve, ou ele se mantém através do amor. Mas há uma visão absolutamente distorcida, né? Assim, que a gente pode, de uma forma muito fácil, observar hoje em dia, que é essa confusão, assim, de amor com o sentimento de posse. A gente, sei lá, liga o jornal lá, por exemplo, na televisão e vê os crimes passionais, né? Ah, fulano matou, assassinou, não sei o quê, porque Por amor. amava. Pois é, usando o amor como justificativa. Tem um filme bastante conhecido também que é A Preciosa, que é a história de uma garota que, assim, tem um histórico de vida muito triste, nunca pôde contar com esse ambiente, né, para desenvolver essa capacidade, enfim, ter esse contato mesmo com um vínculo amoroso. E tem até uma fala dela que é muito conhecida, sempre compartilhada por aí, que ela fala que o amor maltratou, abusou dela, fez não sei o quê, e o amor nunca fez nada de bom por ela. O que acontece, na verdade, é que ela nunca teve a oportunidade de conhecer o amor, né? Na verdade, no primeiro momento em que ela consegue encontrar uma pessoa acolhedora, se eu não me engano, uma assistente social, que vai trazer outra oportunidade para ela, né? Outro viés, assim, de relacionamento, de vínculo, aí ela começa a se transformar. Mas a visão que se tem é essa, né? E aquele sentimento de posse também, sabe? Essa coisa bem passional mesmo, né? Falar que se tenha uma visão de verdade do amor, na verdade, é uma coisa incognoscível, né, em sua totalidade, como você falou, mas essa questão da exclusão, né, a gente poder falar o que não é amor. Quanto mais a gente conseguir desenvolver a nossa autoestima também, né, isso vai se dissolvendo, assim, né, as coisas vão se esclarecendo. E aí eu estou tentando acompanhar aqui os comentários, É mas eu vi difícil. até que a Ivânia colocou aqui que quando ela se tornou mãe, ela começou a ter uma ideia diferente, né, sobre o amor. E aí se a gente está falando até sobre esse texto do narcisismo, né, essa introdução que o Freud propôs. Isso também é uma coisa que está
bem perdida, assim, né? Porque o narcisismo primário, que é aquela dedicação total, né, da mãe com o bebê e ela conseguir abrir mão e esse é o primeiro contato assim instintivo, eu acho, até da renúncia, né? O bebê perceber que existe uma pessoa renunciando grande parte assim das suas vivências externas, enfim, para ter essa dedicação com o bebê. E aí isso se desdobra depois no narcisismo secundário, né? Que é, na verdade, assim, essa coisa mais efetiva que a gente pode ver ultimamente, assim, né? Que dá Ô, essa Amanda, visão distorcida. repete o nome do filme, o pessoal tá perguntando aí, parece que É o filme. Preciosa. Preciosa o Ah, filme. legal. O Amanda, assim, ó, você sabe uma coisa interessante para a gente. Você está falando um pouco sobre isso, só que eu acho que é importante a gente frisar uma ideia que nós, né, para quem ainda não sabe, a gente faz parte de um grupo, né, na verdade, de uma rede de vínculos saudáveis, né, melhor dizendo, né, essa coisa, assim, fazendo um parênteses, essa coisa do nome, né? A coisa do título, a coisa do conceito, né? Que vai mudando, né? Você mesmo, né, Amandinha, esses dias no grupo, durante o grupo de estudo, falando assim da inadequação do conceito, do próprio conceito de psicanálise, né? Porque a gente está falando aí de fracionar para entender, né? Uhum. Analisar, né? Analisar quer dizer fracionar, né? É, é, então, o grupo de estudo também já parece que já está inadequado, né? Porque a gente não é simplesmente um grupo, mas a gente é uma rede de vínculos saudáveis, não é? E aí, assim, dentro dessa rede, a gente comunga de um pensamento que que na realidade está muito evidente ali, mas como a gente como o próprio Schopenhauer falou, né, o saber é subordinado à vontade, então o sujeito pode conduzir esse saber para o lado que for mais conveniente para ele. Então, assim, para mim está muito evidente que aprende-se a amar no vínculo com o outro. Não nascemos aprendendo, não nascemos sabendo amar, não é? É muito importante a gente colocar isso, você está falando do narcisismo primário aí, né? Que é Uhum. justamente essa escola do amor, não é? Essa escola onde a mãe se dedica totalmente ao bebê e ele percebe que alguém se dedica totalmente a ele e a partir daí ele começa a amar a si mesmo, né? E a partir desse amor próprio que ele vai conseguir expandir esse amor para as outras pessoas, não é? Mas ainda assim nós temos várias escolas da própria psicanálise e outras tendências aí psicoterapêuticas ou linhas de psicologia que ainda pregam essa ideia de que primeiro você precisa aprender a amar a si mesmo, né, para depois você se relacionar com uma outra pessoa, né? Como se você conseguisse aprender a amar a si próprio sozinho, né? Uhum. Isso é quase uma psicose, né? Que, por mais que seja um pensamento esquizofrênico, esse tem uma linha, né, de psicanálise, algumas linhas de psicanálise e algumas linhas de psicologia e até alguns pensadores do coaching aí que pregam isso, né? Que você precisa amar a si mesmo, não é? E depois de amar a si mesmo que você vai poder se relacionar. Não pensamos assim, né? Uhum. Entendemos que o amor é oriundo do vínculo com o outro. Se você não tem um vínculo bem sucedido com o outro, você não vai aprender a amar a si mesmo, não é? Uhum. Acho importante a gente destacar isso. Não sei como é que você pensa assim, Não. isso, Mandinha. Uhum. Desde o vínculo primário, né? Os vínculos primários ali no núcleo familiar e o vínculo mãe-bebê, mas conforme se dá a necessidade também, né, de depois da vida adulta,
desenvolver esses vínculos, assim, né? E aprender a amar amando, né? Poderia falar que é uma coisa de como se fosse tentativa de erro e acerto, mas na verdade não, né? É mais uma aquilo que a gente diferencia mais como algo falso e verdadeiro, talvez, né? Ou assim, ou até assim, para não falar falso, mas ausente de verdade e com a verdade presente ali, né? Se fazendo presente e influente nesse vínculo, né? E aí, assim, a gente tem a ideia de ter o amor como o amor pelo outro como uma extensão do amor que se tem por si mesmo, né? Outro motivo que eu queria falar sobre essa ideia do amar é que a gente não está falando também só do amor romântico, amor erótico, enfim, né? A gente está falando de desenvolver uma capacidade que vai se estender para todos os vínculos, e não necessariamente vínculo, você não precisa ter um vínculo com ninguém, assim, com uma pessoa para falar sobre isso, sobre ter essa capacidade de amar. Porque a gente precisa trazer até a ideia da compaixão, por exemplo, né? Porque ah, acho que muito, se a gente puder expandir essa ideia do Freud sobre amar para não adoecer, tem muito a ver com assim o desdobramento dessa incapacidade, né? Porque é esse o egoísmo forte, né? Que ele fala que constitui uma proteção contra adoecer, e mais que na verdade é a frustração que impede essa capacidade de amar e que faz a gente cair doente. Então, é muito mais do que isso. É só essa capacidade de ter um vínculo amoroso com alguém. Sobre os desdobramentos disso, né? Se a pessoa que é incapaz de amar, o que isso vai trazer de residual assim para ela, né? Pode ser, pode estar sendo incapaz de desenvolver essa capacidade por conta de mágoa, de ressentimento, que se desdobra em agressividade, enfim. E se a gente está falando do amor pelo outro ser uma extensão do amor por si mesmo, isso acaba sendo. A gente pode estender isso para outras ideias, né? Por exemplo, a pessoa que está sendo agressiva com o outro, ela também está sendo agressiva consigo mesma, né? Se a pessoa que mente para o outro também tá mentindo para si mesma. E está mentindo para si mesma em primeiro lugar, né? Pois é, isso que eu ia dizer, né? Na realidade, aquele que agride o outro já está agredindo a si mesmo há muito tempo, não é? E Uhum. na realidade, só está agredindo a si mesmo porque foi agredido pelo outro, né? Então, é um ciclo, não é? Uhum. Nós reproduzimos aquilo que fizeram com a gente, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção, porque muitas vezes a gente tem essa ideia de que existe ali uma escolha, né? Você pode escolher amar. Então, ninguém escolhe amar ou odiar, não é isso? Ou você tem esse modelo, ou você não tem. Ou esse modelo foi acessível a você, ou você não tem, e não tem como você buscar de outra forma que não seja a partir do modelo. E a ideia do modelo que você traz é uma coisa assim, que é essa ideia do referencial, né? O referencial de amor, de vínculo amoroso. Sim. Porque tá tudo tão distorcido assim, nesse sentido do referencial, que
esse referencial ele não deixa de ser necessário, né, para que isso se crie dentro, né, de si mesmo. Então, se esse referencial não existe em casa, ele precisa ser buscado em outros lugares, né? E aí a gente está falando do saudável do vínculo terapêutico ser justamente isso, né? Tô vendo até que tem uma pergunta aqui, né? Como aprender a amar, né? Depois de adulto, amando o outro. Como refletir sobre isso, né? A ideia que a gente está trazendo é justamente essa, né? O vínculo precisa ser amoroso, precisa ser. Até porque, né? Para a gente não falar assim, nem usar a palavra vínculo amoroso, falar sobre usar a ideia do amor, se a gente está falando de um vínculo onde existe respeito, compaixão, né? O sentimento de querer ajudar mesmo o outro na sua dor e expandir a ideia e a ideia do acolhimento, a gente nem precisa falar que isso é amor, já tá implícito que esse é um vínculo amoroso, né? E verdadeiramente, né? Começa por aí também, né? O vínculo ser rico em verdade. Então, esse referencial, ele continua sendo necessário, né? Ele precisa ser encontrado para que isso se desenvolva, né? Esse aprender a amar amando, né? E a amar a si mesmo e ao próximo como uma extensão disso, né? E assim, é o que, é o que você está dizendo, né? A pergunta, estou vendo aqui, né? Assim, a nossa esperança é essa, né, Amanda? A nossa esperança é essa de que, assim, muito mais do que você ter à mão uma teoria, uma metodologia psicanalítica que possa trazer para o seu paciente algum avanço em qualquer área que seja, né? Nós estamos falando aqui de sermos capazes de amar a nós mesmos enquanto analistas, não é? Para que a gente possa proporcionar um modelo novo de vínculo para ele, para que ele possa começar a aprender a amar a si mesmo. Né? Me parece que é essa a nossa função mais sublime, né? A maior função de um analista é justamente isso, enquanto orientados pelo próprio Freud, que nos diz que a cura é pelo amor. Claro que essa ideia de cura, né, hoje já está bem diferente, né, não acreditamos em cura, né, acreditamos numa constante procura, né, como nos orienta a Bion aí, né, então estamos o tempo todo procurando, não é isso? Até porque vivemos numa sociedade hostil, né, e que de alguma forma está o tempo todo nos adoecendo, né, nos exigindo e pressionando, e a gente acaba de alguma forma adoecendo por conta disso, né? E aí o que acontece é que esse amor vai precisar de uma manutenção constante, vai precisar, né? Diferente do ódio, diferente da hostilidade, que por si só se prolifera, né? O tempo todo. Né? O amor vai carecer o tempo todo de um cultivo, de uma manutenção, não é? De um cuidado. Né? O amor, ele nasce desse cuidado e se mantém através desse cuidado, né? Dessa compaixão, não é? Se autocompadecer, né? Compadecer da sua própria dor, não é? E estender esse compadecimento ao outro. Né? Então, esse é um exercício constante, já que o ser humano não tem isso dentro da sua gênese ali, né? Não, ele não tem isso dentro da sua. Ele não é inato isso nele, então, por conta disso, você vai precisar de uma manutenção constante. Uhum. E aí, sempre que a gente traz a ideia do acolhimento, né? E aí a gente comungar essa ideia aqui, né? E falar sobre isso, que isso sim é a função mais importante, né? Do analista, do psicoterapeuta, de conseguir criar esse vínculo com o paciente.
e estabelecer esse referencial, parece até que é uma coisa muito simples, assim, né? Porque aí a gente está, essa ideia que a gente sempre traz, assim, a teoria, que é importante também, mas a teoria acabar ficando em segundo plano, assim, mas acontece que não, acontece que não é uma coisa simples, né? Porque se o paciente tá procurando ali aqueles 50 minutos, talvez, né, semanais de referencial, né, para conseguir desenvolver alguma coisa em si mesmo, a gente está indo contra todas as outras horas, né? Todos os outros dias da semana que ele vive, porque a gente vive numa sociedade que é totalmente dissimulada, né? E esquizoparanoide, né? Se a gente quiser trazer a teoria da Melanie Klein, né? Como você sempre desenvolve essa ideia, amar é na posição depressiva, né? E aí a gente vive num ambiente esquizoparanoide na maior parte do tempo, né? É verdade. Assim, que na realidade, no final das contas, né, Amanda, é uma configuração não propícia ao amor, não é? Porque aquele que ousa amar dentro de uma configuração social, ele vai sucumbir, não é? Ele vai ser passado para trás, ele vai ser, né? Porque não cabe isso. A realidade não é essa, né? E dentro do setting terapêutico, dentro da proposta, pelo menos dessa psicanálise que a gente comunga dentro do acolhimento, não é? Existe a possibilidade de se criar esse ambiente propício para desenvolver esse amor, né? Apesar de que muitas vezes o sujeito tem medo disso. Ele tem medo dessa palavra, ele tem medo de falar que ama o paciente, ele tem medo de falar de amor, ele tem, né? Porque está tão deturpado isso tudo, né? Passou a estar tão deturpado isso tudo, não é? Que a gente fica com medo dessa palavra, né? Não se pode mais falar essa palavra, é difícil falar essa palavra, né? É. No entanto, a ideia do acolhimento é isso, né? Propiciar esse ambiente, né? A Renata Tirola do grupo sempre fala da ideia da psicosfera, né? Então, assim, criar essa psicosfera propícia para o desenvolvimento do amor, né? E é interessante porque, assim, ó, quando existe esse real acolhimento do paciente que nos chega, né? Real acolhimento das questões que esse paciente nos traz, né? O real acolhimento da dor que esse paciente nos traz, que vai se configurar na compaixão, né? Compadecido, né? Estar com o sentimento do outro, né? Juntos, né? Na dor do outro, você não só está proporcionando um apaziguar da dor dele naquele momento, ou uma elaboração daquela dor, mas também está fornecendo um modelo de autoacolhimento para ele. Quando você acolhe o seu paciente, este acolhimento tem a função de ir introjetando nesse paciente um modelo de autoacolhimento do qual ele vai se utilizar quando ele não estiver ali com você, quando ele não estiver dentro da sessão, ele vai poder resgatar esse modelo de acolhimento, né, para levar para a sua vida e para as experiências, como Freud diria aí, extratransferenciais. Né? Uhum. Então, a gente pode expandir um pouco mais até essa ideia no sentido que eu trouxe agora há pouco, de desenvolver essa capacidade é, é, mais do que ser para ser uma manutenção de um vínculo que você possa ter com alguém ou alguma coisa assim, mas pela questão da saúde mental mesmo, né? Essa ideia de evitar o adoecimento, né? Então, eu tenho até um postzinho seu com uma frase muito interessante,
que é a ideia de que daquele que ama a si mesmo conseguir estender esse amor a todos, né? Não é só assim falar o outro ou o próximo, mas é a todos mesmo, assim, ter uma compaixão de não ter julgamento, enfim, de dissolver a arrogância, né? Até porque, assim, essa ideia do autoacolhimento se desdobra na autoconfiança, né? Então, aquele que confia em si mesmo não precisa ficar criticando ninguém, né? Enfim. E aí, essa ideia que a gente está falando de desenvolver a capacidade de amar, e aí a gente, né, nesse mesmo post, você fala também sobre respeitar uma distância confortável, né? Alguma coisa assim, para que esse amor tenha uma manutenção, né? Que é conseguir reconhecer os limites. Acho muito importante a gente trazer essa ideia também, né? Estabelecer limites, impor limites, não, é reconhecer os limites, né? Seja qual for o vínculo, né? Inclusive o vínculo do analista e paciente, né? Psicoterapeuta e paciente. Os limites existem, né? E aí eles são naturalmente reconhecidos, né? Acho que você tem até mais propriedade aí para desenvolver isso, porque eu acho muito importante falar sobre essa questão dos limites. São duas questões. Antes de falar do limite, Amandinha, se você me permitir, eu gostaria de falar dessa coisa da gente ter a capacidade de estar junto do outro, não é? E estar junto do outro não necessariamente fisicamente, né? Então, amar, né? Para que eu possa amar a todos, não é? A tudo, não é? Amar a mim mesmo e a todos e a tudo, é importante que eu possa ter noção do distanciamento necessário. E aí, é claro que eu preciso estar de bem comigo mesmo. É claro que eu preciso, essa noção, essa referência, ela não é uma referência intelectual, ela não é referência de conhecimento, ela é uma referência da intuição que está conectada com um instinto de autopreservação. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu amo o escorpião. Acho o escorpião assim uma criatura formidável, maravilhosa, que inclusive tem muito a ensinar ao próprio ser humano na prática da maternagem, porque o escorpião é um bichinho que cuida dos filhotinhos de uma maneira em que a mãe humana está muito distante, não é? Então, o escorpião é um bicho formidável, maravilhoso. Só que para que eu possa amar o escorpião, eu preciso guardar certa distância deste animal. Porque se eu for lá e me aproximar desse escorpião de uma maneira desmedida, eu vou acabar sendo prejudicado por ele, porque ele tem seu instinto de autopreservação muito bem estabelecido, e ele vai me prejudicar, e eu não vou conseguir mais amar esse bicho. Então, este é um modelo, e um modelo que é aplicável não só aos escorpiões, mas a outros seres humanos também, que a gente percebe que pode ser nocivo a nós mesmos. E é importante que eu possa ter, não é? E agora entra essa outra questão do limite. Não é? Um limite que quando eu tenho dentro de mim muito bem claro o meu próprio limite, o limite das minhas capacidades, o limite da minha força, o limite das minhas possibilidades, o limite da minha sensibilidade, né? Quando eu tenho isso bem claro em mim, e não é dentro da perspectiva intelectual, mais uma vez eu digo, não é mais dentro de uma perspectiva de conhecer, de saber, mas é dentro da perspectiva muito bem estabelecida de um instinto de autopreservação que vai aguçar a minha intuição e vai me avisar isso, né? Quando eu posso desfrutar disso, percebe? Então, não é mais uma questão de impor limite, de colocar limite, de dar limite, é simplesmente reconhecer o limite que já existe e respeitar este limite. Isso é fundamental.
Uhum. A historinha do Schopenhauer, né? Do porco espinho, que eu gosto muito de Sim, usar Parélia como, e Paralelepípedo. como ilustração, né? O porco espinho lá Conta, que conta a historinha aí, Amandinha. Conta a história. resumidamente, é uma ideia do grupinho ali de porco-espinhos, né? Do coletivo de porco-espinhos, que no inverno eles sentem frio, mas eles, numa determinada proximidade, eles acabam se espetando e numa determinada distância eles acabam passando frio, né? Então, eles se ajustam assim até conseguir manter uma distância que seja confortável, para que eles não se machuquem nem morram de frio, né? É uma Pois ilustração é, muito bacana disso que a gente tá trazendo aqui. é verdade. Eu queria também trazer uma outra reflexão que já é muito comum, né, no nosso grupo, de trazer as formulações religiosas, né, de uma forma que seja expansiva, né, que também não vai trazer nenhuma limitação para alguém que tem aí uma, uma limitação com essa ideia da religiosidade, mas sobre tudo isso que a gente falou, né? Sobre desenvolver essa capacidade de amar, de se autoacolher, enfim, e conseguir amar a si mesmo para que isso se estenda, né? No amor pelo outro. E isso, pelo menos dentro do cristianismo, também é a maior premissa, né? E aí, Sim. no nosso grupo de estudos que a gente está relacionando aí, né, com as formulações religiosas, a gente tocou nesse assunto e eu trouxe uma ideia que me veio na hora que eu queria trazer aqui também, né? Até mando um beijo para as meninas aí do grupo, a Lu, a Débora, a Vanessa, que talvez estejam assistindo aí. Enfim, essa a ideia do amar ao próximo como a si mesmo, né? E aí, assim, o que vem antes disso é a ideia que Jesus traz de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ter essa relação estrita com Deus antes é só porque Deus é onipotente, onisciente, é o Criador, enfim, não é só por isso, né? Essa orientação de amar a Deus sobre todas as coisas é justamente por conta disso que a gente está falando, né? Dele ser o referencial. Porque, assim, não importa se você nunca teve esse referencial, não importa se você nunca se sentiu amado o suficiente para conseguir amar a si mesmo e amar o outro, nada disso importa, né? Porque tendo esse vínculo com ele, nada vai faltar. Inclusive essa sensação de ser amado, né? Pois é. E assim, quando a gente está falando de amar a Deus sobre todas as coisas, né, Amanda, o sujeito, inclusive, né, não precisa acreditar em Deus, né? Assim, se for um ateu, né, vamos chamar Deus, então, da realidade que existe independente do nosso desejo, né? Quando a gente consegue criar um vínculo afetivo com aquela verdade, com aquela realidade que existe independente da nossa vontade, nós estamos dentro de uma perspectiva integrada. Conectados com a realidade mesmo, né? Pois é. Essa, o desdobramento, né, dessa capacidade de amar já está rendendo tanto assunto aqui, mas a gente sempre pode expandir mais um pouco, né? E aí, sempre que essa ideia, né, da espiritualidade, enfim, falar sobre Deus, sempre que essa ideia vem à tona, eu não consigo
separar, assim, sempre me vem a ideia também da natureza, né? Do ser humano se reconhecer como uma parte da natureza, né? E aí você trouxe essa ideia da gente renunciar o nosso desejo. Fica muito claro quando a gente para pensar nisso, né? O quanto a natureza tem, a natureza não, o restante da natureza e também a própria humanidade tem sofrido, né? Por conta dessa incapacidade do ser humano de renunciar aos seus desejos, né? E o quanto a gente pode trazer essa ideia da autopreservação, né? Que tá perdida, né? O instinto de sobrevivência, né? Quanto tá, tá se perdendo assim e a gente mesmo tá se destruindo, né? Aí essa ideia de estender o amor para todos e para tudo, como você falou, eu sempre gosto muito de trazer a ideia, né, da gente ser muito incapaz, assim, de se reconhecer como uma pequena parte da natureza, né? E o quanto isso tem se desenvolvido de uma forma, né? Isso também é uma ideia que a gente traz sempre no grupo, porque esse assunto sempre vem à tona. Ah, o quanto as coisas têm se desenvolvido muito mais para que isso se mantenha, assim, né? O indivíduo se mantenha cada vez mais satisfeito e sem necessidade nenhuma de pensar, sem necessidade de se dispor a esse sofrimento que é estar em contato e integrado, né, com a realidade. E aí a gente percebe que a gente só está se destruindo, né? Destruindo ao restante da natureza, mas também a nossa própria humanidade. E falando assim, né, sobre se a gente trouxer essa separação, né, falar sobre o restante da natureza, ela vai acabar se adaptando muito melhor, né? Porque só o ser humano foge da sua própria natureza, o restante da natureza não, tá seguindo o seu curso, né? É, sendo um pouco redundante de forma natural, né? Seguindo o seu curso. Ô, Mandinha, eu acho que para deixar salvo uma hora, né? Não pode passar de uma hora live. Isso, Já estamos nos 50 minutos, já acho que a gente pode já trazer as considerações finais né? aí, se você quiser. Então deixa eu falar uma coisinha aqui. Amanda, muito bacana teu convite, gostei demais, né? Foi muito legal, acredito que foi bem nutridor, enriquecedor para todos que assistiram aí também, né? Podemos pensar já em novas oportunidades aí da gente ir pensando sobre, refletindo sobre questões como essa, né? Talvez refletir um pouquinho sobre essa questão do sofrimento aí, né? Da recusa do ser humano de sofrer, né? Os processos que o convocam aí, né? As vocações aí, né? O sujeito ele tem, me parece que fugido disso, né? E um prejuízo sem tamanho quanto a isso, né? De qualquer forma, eu quero te agradecer. Se eu puder pedir para você acrescentar uma coisinha que eu tinha lembrado antes e acabou passando, mas é uma boa oportunidade, você trazer a ideia que você sempre fala e traz até a etimologia da palavra paciente, né? Por que a gente falar paciente e não cliente? Acho que esse momento, com isso que você está falando, fica bem adequado colocar. Né? Assim, paciente é o sujeito do sofrimento, né? Uhum. Patos, né? Tanto do grego quanto do latim tem um radical aí que nos sugere sofrimento ou sentimento, não é? Então, o paciente é o sujeito do sofrimento, é aquele que nos traz o sofrimento, é o sujeito que nos traz o sentimento, não é? E a partir da ideia do paciente, nós desenvolvendo a palavra, né? Nós vamos desdobrar a palavra compadecer, né?
compaixão, né? Essa paixão paciente, patos, né? Vem desse mesmo radical. Então, estamos juntos do paciente na sua paixão, no seu sofrimento, não é isso? Então, é por isso que é importante que a gente mantenha a ideia do paciente e não use a palavra cliente, que diz muito mais respeito a um negócio, a um serviço oferecido, e pelo menos dentro dessa perspectiva da psicanálise do acolhimento, isso que nós praticamos aqui não é simplesmente uma profissão, não é simplesmente um serviço que se oferece, né, é muito mais que isso, realmente nos colocar à disposição um pedacinho da nossa vida, não é, para cada paciente que nos procura. E a ideia do analista real, né? Que aquilo não se resume a ter aquela vivência com o paciente e não trazer isso com uma extensão da vida pessoal também, né? Isso mesmo. Acho que a gente pode ficando por aqui, então vou deixar a live salva. Agradeço demais, Renato, você, mais uma vez, por ter topado esse convite. Agradeço muito, muito, muito todo mundo que assistiu e que trouxe contribuição. Eu tentei acompanhar aqui, eu vou aos poucos, né? Como eu disse, é a primeira vez que eu tô fazendo uma live, aos poucos eu vou me adaptando, vou conseguir acompanhar melhor, mas eu acredito muito que todo mundo pôde se enriquecer de alguma forma e a gente também, né? Essa ideia está aí para ser cada vez mais expandida, então haverão outras oportunidades, né? A gente vai vendo isso daí. É isso aí. Muito obrigada mesmo, Renato. Obrigada a todo mundo. Um ótimo fim de Gratidão. semana. Todo mundo se dedicando um pouquinho do sábado, né? A assistir a gente aqui. É enriquecedor, é uma coisa assim de se engrandecer mesmo. Fico extremamente grata. Eu que Beijão para agradeço. todo mundo. Beijão, Renato. Bom fim de semana a Beijão, todos. fica com Deus. Tchau, tchau.